Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você já sabe que nós temos um encontro marcado aqui no Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e principalmente compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível através dessa mensagem de fé e esperança. E você pode ser um instrumento de Deus para nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Então compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos levar essa mensagem a um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós estamos refletindo no livro de Provérbios e hoje nós vamos refletir apenas em um versículo, mas que traz lições poderosas e preciosas para a nossa vida. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Se você tiver aí com a sua Bíblia, aproveita para abrir, para folhear e para ler esse texto juntamente conosco. Você pode também acessar através do aplicativo que de repente você tem aí no seu celular, ou simplesmente ouvindo a leitura do texto que nós vamos fazer agora, tá bom? Provérbios, capítulo de número 10, versículo 22 nos diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto a ela. Há uma outra versão que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Bom, a grande verdade é que aquilo que vem de Deus vem para o nosso crescimento. Aquilo que vem de Deus gera crescimento, gera comunhão, gera relacionamento entre nós e Deus. Aquilo que vem de Deus fortalece a nossa fé. Aquilo que vem de Deus tem sempre um propósito. Talvez uma das nossas grandes dificuldades seja justamente identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Às vezes nós queremos muito uma coisa a ponto de achar que aquilo é de Deus. Às vezes nós queremos tanto algo e começamos a achar que aquilo é de Deus, aquilo é vontade de Deus, aquilo é propósito de Deus, e a gente se empenha para buscar, para conseguir, para conquistar. E quando aquilo acontece, quando a gente alcança, quando a gente conquista, quando a gente realiza o que tanto a gente queria, a gente percebe que na verdade não era tudo aquilo que a gente imaginava. E às vezes nós corremos atrás de algo que vai nos trazer duras consequências. Às vezes nós corremos atrás de algo que vai minar a nossa fé, que vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus, que vai prejudicar o nosso relacionamento familiar, que vai prejudicar a nossa saúde, que vai prejudicar os nossos relacionamentos interpessoais. Então, aquilo que vem de Deus não acrescenta dor. Aquilo que vem de Deus não traz desgosto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que vem de Deus vai ser sempre bom, perfeito e agradável, ainda que não seja exatamente o que nós queremos, ainda que não seja exatamente o que nós esperávamos. Mas a vontade de Deus, ela vai ser sempre melhor do que a nossa. A vontade de Deus, ela vai ser sempre perfeita. A vontade de Deus, ela vai ser sempre completa, até porque nós só conseguimos ver aquilo que está diante de nós.
Deus vê o antes, o durante e o depois. Deus já enxerga, Deus já vê o que vai ser lá na frente. Deus já vê como é que vai ser se aquilo realmente acontecer na nossa vida. Já vi relato de pessoas que pediam algo a Deus, a exemplo de pedir um carro, ou pedir uma moto, ou pedir um sítio, uma chácara, e de repente quando conquista aquilo que tanto pedia a Deus, a pessoa começa a dedicar muito tempo em cuidar daquilo que recebeu e começa a se afastar da casa de Deus, começa a dizer que não tem tempo para ler a palavra de Deus, começa a dizer que não tem tempo para orar, para buscar ao Senhor. Às vezes uma faculdade, a pessoa quer tanto fazer uma faculdade e ela pede a Deus que abra as portas, que abençoe, e Deus vai e abre as portas e a pessoa começa a fazer a faculdade. Daqui a pouco essa pessoa começa a se envolver com tanta coisa, com tanto trabalho, com tanta atividade, e começa a deixar as coisas de Deus de lado. Às vezes a pessoa pede muito um emprego e ela consegue aquele emprego que ela tanto queria. Mas de repente aquele emprego começa a ocupar demais o seu tempo, a sua agenda, a sua vida, e ela começa a deixar as coisas de Deus de lado. Às vezes a pessoa pede muito um relacionamento a Deus. E a pessoa entra no relacionamento. E de repente aquele relacionamento começa a ocupar o tempo, começa a envolver a pessoa de tal forma que ela começa a se afastar das coisas de Deus, começa a deixar Deus de lado, começa a fazer coisas que não agradam a Deus para não perder o relacionamento. Então ouça essa verdade, guarde isso no seu coração. Aquilo que vem de Deus não acrescenta dor. Aquilo que vem de Deus não nos afasta de Deus. Aquilo que vem de Deus não prejudica o nosso relacionamento familiar, não destrói a nossa saúde. Aquilo que vem de Deus não prejudica a nossa vida. Porque Deus, ele tem prazer em abençoar a nossa vida. O Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 7, que nós devemos pedir, bater, buscar, para que possamos receber. Mas eu acho muito interessante quando Jesus chega lá na frente, ele diz assim, olha, qual de vocês que se o filho pedir um pão dará uma pedra, ou se pedir um peixe dará uma serpente? E aí ele diz assim, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos que lhe pedirem, quanto mais se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, nós precisamos estar atentos para essa verdade. Aquilo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Aquilo que vem de Deus gera bênção para a nossa vida. Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, é o texto que eu acabei de citar. Jesus diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse texto é interessante porque Jesus traz aqui o exemplo da relação de pai e filho. Nós que somos pais não damos tudo que nossos filhos pedem, não damos tudo que nossos filhos querem. Por quê? Porque eles, às vezes, na inocência, na ingenuidade, por não ter a vivência, a experiência, a maturidade que nós temos, às vezes eles pedem coisas achando que é o melhor dessa vida. Mas nós, que já vivemos mais que eles, sabemos que aquilo pode gerar um mal, pode ser prejudicial, pode trazer algum tipo de dano para eles. Então, às vezes nós dizemos não. E esse não que nós dizemos aos nossos filhos é um reflexo do nosso cuidado,
da nossa atenção, é reflexo do bem que nós queremos para os nossos filhos. Então, quando Deus diz não, é porque Ele está mostrando que quer o nosso bem. Quando Deus diz não, Ele está dizendo: isso não é o que eu tenho de melhor para você. Às vezes Deus vai dizer: espere, ainda não está no tempo, você ainda não está preparado. Às vezes Deus vai dizer sim. Então, nós temos que estar preparados para entender e receber a vontade de Deus para as nossas vidas, ainda que seja diferente do que queremos, ainda que seja diferente do que esperávamos. Guarde essa verdade no seu coração. A vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Há pessoas que desejam muito alguma coisa, buscam muito, querem muito. É exemplo de um relacionamento. Às vezes a pessoa quer muito um relacionamento. Ela não quer ficar sozinha e às vezes por não querer ficar sozinha e querer muito um relacionamento, às vezes acaba se submetendo a um relacionamento abusivo, a um relacionamento que lhe afasta da comunhão com Deus, lhe afasta do relacionamento com seus familiares. Às vezes a pessoa acaba se submetendo a um relacionamento que vai lhe oprimir, que vai destruir a sua vida. Não é isso que Deus quer para nós. Aquilo que vem de Deus, como eu disse lá no início, gera crescimento, é bênção. Por isso que no texto que nós lemos, Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor enriquece. Quando a gente fala de enriquecer, muitas pessoas pensam logo em dinheiro, ficar rico, ter muito dinheiro. Mas não é esse tipo de enriquecimento que a palavra está nos dizendo. A bênção do Senhor nos faz crescer, nos faz prosperar. E ser próspero é ter tudo o que precisamos para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Ser próspero é ter tudo o que precisamos para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm a felicidade. Tem pessoas que têm coisas, mas não têm o principal, que é a paz, a tranquilidade, que vem de Deus. O salmista diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu gosto da versão que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Por quê? Porque Deus é tudo o que nós precisamos. Deus é suficiente. O próprio Senhor disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha presença é suficiente. Tem pessoas correndo atrás de muitas coisas e ainda não se atentaram que o mais importante não são as coisas, o mais importante é a presença de Deus. O mais importante na nossa vida é a presença de Deus, porque a presença de Deus nos preenche, a presença de Deus nos fortalece, a presença de Deus nos dá segurança, a presença de Deus nos dá direção, a presença de Deus nos dá a certeza de que nós temos tudo o que realmente precisamos. A presença de Deus nos basta e Ele, nos conhecendo e sabendo o que nós realmente precisamos, Ele providencia e supre cada uma das nossas necessidades. Se de repente aquilo que você está buscando, entendendo ser a vontade de Deus, mas isso está lhe trazendo dor, está lhe trazendo sofrimento, está lhe afastando da sua família, está lhe afastando daquilo que Deus já tinha lhe dado antes, é bom você refletir e analisar se realmente isso que você está buscando é de Deus. A bênção de Deus enriquece, nos faz crescer, nos torna prósperos, nos aproxima de Deus. A bênção de Deus gera cada vez mais comunhão entre nós e Ele. E a bênção de Deus se reflete também na generosidade com a qual nós abençoamos a nossa casa, a nossa família e aqueles que Deus coloca na nossa vida. Se está doendo,
se está prejudicando, se está te afastando de Deus e das coisas de Deus, provavelmente isso que você está buscando não é de Deus, porque a bênção do Senhor enriquece, tá bom? Que maravilha poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez nessa manhã. E eu creio que assim como Deus falou ao meu coração, Ele também falou ao seu coração. E se Deus falou ao seu coração através dessa palavra, eu gostaria que você fizesse duas coisas. Primeiro, que você colocasse aí nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Qual foi a direção que Deus trouxe para a sua vida nessa manhã de terça-feira? E a segunda coisa é que você compartilhasse o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. Porque assim como Deus falou ao seu coração, Deus também poderá falar ao coração de muitas outras pessoas. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. E se o Senhor nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.